Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, e o Espírito Santo nos convencerá ou convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que significa essa palavra juízo na cultura de Jesus, na cultura hebraica? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Juízo, aí sim, fica de acordo com a ideia que nós entendemos acerca de justiça. Pensamos num juiz, pensamos num tribunal, pensamos em alguém aplicando uma lei ou aplicando os direitos ou os deveres. É sobre isso, né? A ideia ocidental de justiça está muito voltada para essa ideia da palavra juízo na cultura hebraica. E juízo é verdadeiramente trazer condenação ou aplicar a lei. E é sobre isso que o Espírito Santo precisa convencer o mundo. E quando Jesus diz que o príncipe deste mundo já está condenado, ele está dizendo que a autoridade deste mundo já está condenada. Lembre-se, a autoridade que foi dada ao mal, foi dada ao maligno, foi dado ao príncipe deste mundo quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós entregamos a autoridade que Deus tinha dado acerca da vida ou acerca da criação ou do cuidado para com a criação que Deus deu ao homem, Adão e a Eva. Eles, por causa da rebelião, entregaram na mão da serpente. E essa autoridade foi tomada na cruz do Calvário. Jesus venceu ali a morte, venceu o mal, venceu o maligno, pisou na cabeça do diabo, pisou na cabeça da serpente e tomou essa autoridade. E não somente tomou essa autoridade, como decretou o dia em que condenará o príncipe deste mundo, do dia do juízo final. E é sobre isso que o Espírito Santo convence o mundo, porque nós estamos no mundo, nós estamos debaixo do pecado, nós estamos sob a natureza adâmica. Nós precisamos ser convencidos que não somos justos, que não fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, que não tratamos as pessoas, não nos relacionamos com as pessoas conforme aquilo que Deus declara ser justo, não abençoamos as pessoas nos nossos relacionamentos, mas nós, quando nos relacionamos com as pessoas, pensamos em nós mesmos, somos egocêntricos, pensamos em alguma forma ganhar alguma coisa com aquele relacionamento. Até nos relacionamentos com Deus, nós somos egocêntricos. Até nas nossas orações, na nossa religiosidade, sempre que nós voltamos para Deus, quando nós tentamos algo de Deus, nós estamos pensando em nós e não em aplicar a vontade de Deus, não em dizer, seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas. Nós somos assim e nós precisamos ser convencidos que isso não é justiça. Isso é injustiça diante dos olhos de Deus e precisamos aprender a ser como Jesus. Jesus era justo. Jesus pensou em nós quando foi pelaquela cruz. Sim, Jesus pensou em dar-nos a vida, em cumprir o propósito de reconciliação de Deus, em reconciliar a criatura com Deus, aquilo que nós não tínhamos. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e ali nós fomos justificados. A justiça de Deus veio sobre nós. Nós recebemos a vida, a graça de Deus. E para terminar, o Espírito Santo precisa convencer o mundo que haverá um dia que Deus julgará os vivos e os mortos, que Deus fará com que todos cheguem ao seu tribunal e ele, como juiz, vai aplicar a sua condenação. Ele vai aplicar a sua sentença, seja ela de vida ou de morte, seja ela de vida eterna ou seja ela de separação final. Ou seja, ele vai trazer aqueles que são deles, aqueles que foram justificados, aqueles que são justos por causa de um Jesus justo, que creem na fidelidade de Deus, entregaram a sua vida para Jesus. Ele vai dar a esses o presente da vida eterna. E aqueles que continuaram sendo rebeldes para com Deus e submetem ao príncipe deste mundo e amam mais o mundo do que as coisas de Deus, a esses ele vai dar uma sentença final de condenação eterna. É sobre este juízo que o Espírito Santo convence o mundo. E é sobre isso que quando nós recebemos o Evangelho, quando as pessoas recebem o Evangelho pela primeira vez, elas são convencidas. Elas são pecadoras e que elas não são fiéis a Deus. Elas são convencidas de que elas não são justas e precisam ser justas, que Jesus é justo, que elas precisam dessa justiça de Deus sobre a vida delas. E elas precisam entender que haverá um dia que Deus irá julgar a vida delas. Todos nós seremos julgados conforme as nossas obras. Se as nossas obras são
justas por causa de Jesus ou se as nossas obras são mais por causa do príncipe deste mundo e em rebelião a Deus. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso que o Espírito Santo convence o mundo. E é sobre isso que a gente precisa entender. E de acordo com isso, separando essas duas ideias de justiça e juízo, eu vou gravar um próximo vídeo para fazer um questionamento ou para dar uma resposta. Não é lícito que a gente julgue as pessoas? Não julgueis para não serem julgados? É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Então me aguarde até lá que eu vou tirar todas as dúvidas para vocês sobre aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Devemos ou não julgar todas as coisas? É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Um grande abraço, aguarde a gente lá, que Deus te abençoe, fiquem com Deus.